Olá, pessoal, bem-vindos a mais um momento do nosso desafio 52 livros em 52 semanas. Já estamos na semana 42, acredita? É isso aí, só faltam 10 livros para fechar o ano. Pois é, e o livro desta semana, olha, é daqueles que faz a gente pensar bastante, viu? Especialmente para quem trabalha com equipes, ou enfim, só quer entender melhor o que move as pessoas. É o 100 Maneiras de Motivar as Pessoas, do Steve Chandler e Scott Richardson. Isso, um título bem direto ao ponto, né? Promete bastante coisa, sem dicas. Exatamente. E a nossa missão aqui hoje, nessa nossa conversa, é meio que desbravar essas ideias, pegar os insights mais práticos, talvez até aqueles mais surpreendentes, sobre como inspirar, como liderar equipes de um jeito legal, sabe? É porque isso é super importante hoje em dia, né? Total. Claro que a gente não vai conseguir passar pelas 100 dicas, né? Seria impossível aqui no nosso tempo. Mas a ideia é focar em alguns temas centrais que o livro traz, que realmente parecem fazer a diferença no dia a dia, no mundo corporativo e tal. Boa. Uma análise mais focada na essência, né? Naquilo que pode gerar um ambiente mais motivador mesmo. Algo fundamental. Ok, então vamos lá, vamos começar a desempacotar isso. A primeira coisa, talvez a base de tudo que o livro discute é de onde, afinal, vem a motivação? É algo que um líder consegue, injetar nas pessoas? Olha, a resposta do livro, logo no ponto 1, é bem clara. Não. A motivação de verdade, aquela que faz a coisa acontecer, ela brota de dentro de cada um. Sabe? Não é algo que você impõe de fora. O livro até conta uma historinha de um gerente, um tal de Tom. Ele foi num seminário dos autores querendo aprender a administrar o pessoal dele, quase como se fossem peças num tabuleiro. Nossa, uma visão meio mecânica, né? Administrar pessoas. Exato. E aí ele aprendeu que isso na verdade é impossível. O papel do líder não é ficar controlando as pessoas, mas sim é criar um ambiente, um clima onde elas queiram se motivar, sabe? Onde elas sintam vontade de dar o melhor. Faz sentido. Tem até uma citação legal no livro, acho que do Eisenhower, que diz algo como: liderança é a arte de fazer alguém querer fazer algo que você quer que seja feito. A chave está no querer, despertar esse desejo interno. Interessante isso. Mas aí fica a dúvida. Se não se administra pessoas, o que o líder administra, então? Como é que fica a gestão na prática? Uma boa pergunta. Aí entra o ponto 18, que traz uma visão diferente e bem prática. Administre acordos, não pessoas. Essa mudança de chave é fundamental. Administrar acordos, como assim? O livro dá um exemplo bom. Um funcionário, Harry, que sempre chegava atrasado. A chefe dele, Jill, poderia ter ido pelo caminho mais comum, né? Dar bronca, sermão, talvez até tentar ser meio psicóloga. Que a gente sabe que raramente funciona, né? E ainda desgasta a relação pra caramba. Pois é. Mas, em vez disso, a Jill sentou com o Harry e propôs um acordo claro. Uma conversa de adulto para adulto, sabe? Algo tipo: Harry, olha, pontualidade é importante aqui para a equipe. O que a gente pode combinar para você conseguir chegar no horário? Qual vai ser o nosso acordo? Ah, entendi. Muda o tom da conversa. Totalmente. Estabelece respeito mútuo, corresponsabilidade, deixa de ser só o chefe mandando e o funcionário obedecendo. Vira um compromisso entre os dois. Legal isso. Transfere uma parte da responsabilidade para o funcionário também, mas dentro de um combinado claro. E essa coisa da responsabilidade parece ser outro ponto forte no livro, né? Com certeza. O ponto 10 explora isso bem a fundo, com uma distinção que eu acho bem forte: donos versus vítimas. Donos e vítimas? Explica melhor. Os donos são aquelas pessoas que, sabe, assumem a responsa pelos resultados delas, pela forma como reagem às coisas. Mesmo quando dá algo errado, a pergunta é: tá, o que eu posso fazer agora? E as vítimas? As vítimas, por outro lado, tendem a culpar o externo. Ah, a culpa é do chefe, é da crise, é do colega que não ajudou, o sistema é injusto, o trânsito. Sempre tem uma desculpa fora, sabe? Para falta de resultado ou para não fazer nada. A gente conhece gente assim, né? Pois é. E o livro alerta que o líder eficaz não pode cair na armadilha de tentar consertar as vítimas,
porque isso muitas vezes só reforça esse comportamento. E qual seria a abordagem certa, então, segundo os autores? A ideia é incentivar e recompensar a mentalidade de dono. E olha, o mais importante, o líder tem que ser dono também. Não adianta nada cobrar responsabilidade da equipe se o próprio líder vive reclamando da diretoria, das metas, do mercado. É o exemplo arrastando, né? Exato. A cultura começa lá em cima. O líder modela o comportamento que ele espera ver. Isso me leva a pensar na postura do líder no dia a dia mesmo. Se ele precisa ser um dono, criar esse ambiente, como isso vira ação? O ponto 4 fala sobre ser a causa, não o efeito. Como isso funciona? É uma mudança de mentalidade mesmo. Em vez de chegar na empresa e ficar só reagindo aos problemas, sabe? Apagando incêndio o dia todo. O líder que é a causa, ele define a agenda. Ele começa o dia se perguntando: o que a gente quer criar hoje? Que energia a gente quer estimular na equipe? Que resultado vamos buscar? Ah, entendi, a ser proativo, né? Isso, ele direciona a energia em vez de só ser levado pelos acontecimentos. Sair do modo bombeiro e pegar o leme do barco, gostei. Exatamente. E isso conecta direto com outra ideia-chave, que está no ponto 11. Liderar da linha de frente. Não é só falar, tem que fazer junto. Ah, o famoso walk the talk. Isso. O livro até cita o Gandhi. Seja a mudança que você deseja ver. Quer pontualidade? Seja o primeiro a chegar. Quer um clima positivo? Evita ficar reclamando, foca no construtivo. Aquele ditado, faço o que eu digo, não o que eu faço, é a receita para o fracasso na motivação, então. Sem dúvida nenhuma. Liderar pelo exemplo é talvez a ferramenta mais poderosa que um líder tem. O livro até menciona aqueles 3 princípios de liderança do General Patton. Exemplo, exemplo e exemplo. 3 vezes, para não ter dúvida. O líder está ali, junto com a equipe, vivendo os desafios, mostrando os comportamentos, os valores. Isso gera confiança, isso inspira de verdade. Falando em inspirar, tem uma outra perspectiva sobre liderança que eu achei bem tocante no livro. Tá lá no ponto 23. A capacidade de enxergar o potencial da pessoa, mesmo que o desempenho atual não seja lá essas coisas. A história do coautor, o Scott Richardson, com o professor de violino dele, é um exemplo disso, né? Sim, é uma história bem marcante mesmo. O Scott fez uma audição, muito ruim para um professor super renomado, Rodney Mercado. Ele saiu de lá achando que tinha sido um desastre total. Imagino a sensação. Mas aí, para surpresa dele, o professor aceitou ele como aluno. E a explicação foi essa. O mercado conseguia ver além daquela performance ruim, daquele momento específico. Ele viu o potencial, sabe? O músico que o Scott podia se tornar. Não só o aluno nervoso da audição. Uau, isso é poderoso. Demais. Essa capacidade de ver as possibilidades futuras em alguém, mesmo quando o presente não está brilhante. Isso é incrivelmente motivador. É como se o líder dissesse: olha, eu acredito no que você pode ser, mesmo que você ainda não esteja vendo isso. É um voto de confiança enorme, né? Exato. Pode destravar um potencial gigantesco nas pessoas. Muito bom. E saindo um pouco dessas posturas mais filosóficas, digamos assim, o livro também traz ferramentas bem práticas, né? Uma que me chamou a atenção, pelo jeito que é colocada, está no ponto 7. A importância do feedback constante. O livro chega a dizer que a falta de feedback é cruel. Achei forte isso. É forte mesmo, mas faz todo sentido se a gente parar para pensar. O livro usa umas analogias bem pontuais. Compara a falta de feedback com uma criança pequena que é totalmente ignorada pelos pais. Muitas vezes a criança prefere aprontar e levar bronca, que é um tipo de feedback, né, mesmo negativo, do que sentir aquela indiferença total. Nossa, verdade. E tem o exemplo da câmara de privação sensorial também, né? Que mostra como a nossa mente precisa de estímulo. Exatamente. Quando a gente fica sem nenhum input de fora, a mente começa a criar o próprio feedback. E aí muitas vezes aparecem os medos, a ansiedade, até a alucinação. A lição para o líder é clara. As pessoas precisam saber como estão indo. Precisam de um norte. Sem feedback, a pessoa fica perdida. Fica. E a mente preenche essa lacuna, geralmente com coisa ruim. Insegurança, dúvida. Será que estou fazendo certo? Será que meu chefe está gostando? Será que vou ser demitido?
O feedback claro e objetivo corta isso. Funciona como um GPS para performance, então. Isso, um GPS e também um reconhecimento. Um líder bom acompanha de perto os resultados, os indicadores, e mantém a equipe informada, seja para ajustar a rota ou para comemorar os acertos. Feedback regular é como oxigênio, mantém a coisa viva, direcionada. E falando em manter as coisas vivas e engajadas, o ponto 21 traz uma ideia que está super na moda, né? Gamificação. Ou como o livro chama, criar um jogo. Como é que a gente transforma o trabalho em algo mais divertido? Essa abordagem é fascinante. O livro conta uma história ótima do Charles Kunrad sobre uns trabalhadores de um depósito refrigerado. Eles viviam reclamando do frio, do desconforto, era a queixa número 1 lá no trabalho. Super compreensível, né? Trabalhar no frio deve ser horrível. Só que aí vem a ironia. Essa mesma galera, no fim de semana, pagava e pagava caro para ir esquiar. Nas montanhas, onde o frio era ainda pior que no depósito. E lá eles chamavam isso de diversão, lazer. Que doido. Mas por quê? Qual a diferença? A diferença, segundo o livro, é que o esqui é um jogo. Tem regras claras, tem um objetivo descer a montanha, tem feedback imediato à velocidade. Se caiu, se chegou. Tem desafio, conquista, liberdade de escolher como descer. O trabalho no depósito era só trabalho. Chato, obrigatório, sem esses elementos de jogo. Entendi. Então a sacada é tentar trazer esses elementos de jogo para as tarefas do dia a dia. Exatamente. O livro sugere que dá para tornar muita tarefa mais motivadora, colocando pontuação, metas claras tipo fases, reconhecimento por conquista tipo medalhas simbólicas, ranking amigável para estimular uma competição saudável. Tipo o exemplo do Gente Ramsey, que fez um jogo de pôquer para melhorar a frequência. Esse mesmo. Cada mês, sem faltar, ganhava uma carta. Depois de 6 meses, a melhor mão levava um prêmio. Resultado: as faltas despencaram. Porque virou um desafio divertido, né? Com recompensa, faz todo sentido. A história dos operários da fábrica, lentos no trabalho, mas super energéticos na quadra de basquete na hora do almoço, também mostra isso. A energia tá lá. Tá lá. Só precisa do contexto certo para aparecer. Gamificação não é deixar tudo infantil, mas usar a psicologia dos jogos para aumentar o engajamento, a clareza e a sensação de progresso. Liberar essa energia que às vezes fica presa na rotina. Muito bom. Outra dica prática que vai meio na contramão do que a gente aprende, né, desde a escola, é a do ponto 38. Focar nos pontos fortes das pessoas, em vez de ficar tentando consertar os fracos o tempo todo. E isso parece esquisito para muito gestor. É verdade. A gente é treinado para achar a matéria fraca e ralar nela para nivelar. Tirou nota baixa em matemática, reforço de matemática. O livro argumenta que, ok, tem um mínimo que a gente precisa saber em algumas áreas, mas gastar a maior parte da energia tentando transformar uma fraqueza enorme em algo mediano, geralmente é um processo que desgasta, frustra, drena a motivação. É um esforço danado para um resultado pequeno, né? Muitas vezes sim. E a alternativa é justamente o focar em desenvolver o que a pessoa já tem de bom. Quando a gente trabalha naquilo que tem mais aptidão, a energia flui, sabe? A gente se sente competente, engajado, e o potencial de crescer é muito maior. E de bom para excelente é mais produtivo e animador do que de ruim para mais ou menos. E tem o exemplo do vendedor Byron, né? Isso. Ele era péssimo fechando negócio pelo telefone. Ficava nervoso, não conectava, mas cara a cara, brilhante. Carismático, persuasivo. A abordagem normal seria mandar ele fazer 1000 cursos de venda por telefone. Provavelmente. E o resultado seria um Byron frustrado, talvez. A estratégia que o livro conta foi outra. Potencializar o ponto forte. O gestor falou algo tipo: Byron, seu talento é no pessoalmente. Usa o telefone só para marcar encontro. É lá que você vai brilhar. Vamos fazer seu ponto forte ficar ainda mais forte. É mudar o foco, né? Usar o talento da pessoa a favor, em vez de lutar contra. Isso sim parece motivador. Exato. Reconhecer e investir nos talentos libera energia e entusiasmo para a pessoa e para a equipe.
E para a gente ir amarrando tudo isso, a comunicação do líder parece que é um fio que costura várias dessas estratégias, né? Sem dúvida alguma. O jeito que o líder se comunica pode construir ou destruir a motivação. Vários pontos do livro falam disso. O 3, o 40, o 62, 65. O ponto 3, por exemplo, fala em sintonizar antes de ligar. Tipo rádio mesmo. Antes de mandar sua mensagem, você precisa primeiro ouvir, entender o outro lado, mostrar empatia. Sintonizar na frequência da pessoa. Isso. O exemplo do diretor Lance com as contadoras é ótimo. Ele só conseguiu engajar a equipe quando parou de só falar e começou a ouvir de verdade o que preocupava elas. Ouvir para depois ser ouvido. Parece tão básico, mas na correria, quem para sintonizar de verdade? Pois é, poucos. E o ponto 40 complementa isso, mostrando como a linguagem que o líder usa molda a realidade da equipe. Se diante de um problema o líder pergunta de quem foi a culpa, ele cria um clima de medo, de caça às bruxas. Total. Agora, se ele pergunta, que oportunidades a gente enxerga nisso? Ou, o que a gente aprende com isso para fazer diferente? Aí o foco muda. Vai para a solução, aprendizado, crescimento. A linguagem cria o ambiente, não só descreve. E tem uma dica de comunicação no ponto 62 que eu achei particularmente desafiadora, que é parar de discordar tanto das pessoas. A nossa cultura de trabalho muitas vezes valoriza o debate, a contestação. Sim, e o livro não está dizendo para concordar com tudo passivamente. A questão é o excesso de discordância e o jeito como a gente discorda. O alerta é que ficar discordando o tempo todo, principalmente de forma reativa, meio combativa, tende a colocar o outro na defensiva. A pessoa se fecha, né? Exato. A reação natural é se fechar, defender a própria ideia com mais força ainda, e a energia para ouvir e colaborar vai lá para baixo. Bloqueia a comunicação real, mina a motivação. E qual a sugestão prática, então? Ouvir mais é mais que isso. É praticar a escuta com a intenção genuína de entender o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde 100%. É validar o sentimento, a perspectiva. Entendo que você veja assim, faz sentido você se sentir desse jeito por causa disso, e só depois se precisar apresentar uma outra visão. Buscar o ponto em comum, não só a diferença. Uma escuta mais empática. Isso. Sem aquela necessidade de ganhar discussão, de provar que o outro está errado. Isso cria conexão, segurança, e aí sim a motivação e a colaboração podem florescer. A comunicação consciente é a cola de tudo isso. Nossa, realmente são muitas ideias que se conectam, né? Desde entender que a motivação vem de dentro, passar pela gestão de acordos, responsabilidade, focar nos pontos fortes, usar gamificação, liderar pelo exemplo e, no fundo, ter uma comunicação que eleva as pessoas. O livro é, de fato, um guia bem recheado de ferramentas práticas para quem quer repensar a liderança, criar ambientes onde as pessoas se sintam inspiradas de verdade a dar o seu melhor. É um convite para ser um líder que facilita a automotivação, sabe? Em vez de ficar tentando empurrar. Gostou dessa análise? Então segue a gente no canal Marçal Sem Açúcar no YouTube. Compartilha com aquele amigo gestor que só sabe cobrar, mas nunca elogia. E semana que vem a gente segue firme no desafio 52 livros em 52 semanas. Já pensou? Só faltam 10 livros para completar essa maratona literária. Até lá, fica a reflexão. Como é que a gente pode pegar uma dessas ideias hoje mesmo para motivar alguém perto da gente? Pode ser com um elogio sincero, uma escuta mais atenta, até um convite para um café. Pequenas ações, né? Podem ter grandes impactos. Tchau!